Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Hoje nós vamos falar do filme Tropa de Elite, nosso famosíssimo BOP, né, que tem como nome popular BOP, mas o filme ele chama Tropa de Elite. O filme que mostrou pra nós, né, como nós somos, as pessoas são controladas pelo sistema. Geralmente eu trago um filme isolado aqui no canal, geralmente eu falo de um filme específico. Daria pra eu fazer um vídeo específico do Tropa de Elite 1 e do Tropa de Elite 2. Daria pra fazer dois vídeos pra falar de forma individual de cada filme. Mas aqui é difícil. Não é que não se aplica, é que pra eu chegar aonde eu quero, né, pra gente ter essa discussão e essa conversa do que Tropa de Elite fez, né, do que o Tropa de Elite nos mostrou, tem que falar dos dois juntos. É importantíssimo, é muito importante nós falarmos dos dois juntos, porque por mais que sejam filmes à parte, né, eu tenho o 1 e o 2, eles se complementam demais na ideia, né, no tipo de exposição que... A dura realidade. É assim, gente, é desanimador. O filme ele é desanimador e decepcionante. Te digo em relação a filme, né? Acredito que a maioria viu, né, gente? Acredito que todo mundo. Acho que os brasileiros, né? Falando aqui em termos geral do Brasil, quem não assistiu, acho que sabe do que se trata. E eu acho que a maioria das pessoas assistiram Tropa de Elite. E ele é desanimador e decepcionante. Não em relação ao filme. O filme é maravilhoso, impecável, direção do Zé Padilha, Wagner Moura, grande elenco. O filme ele é muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem produzido, muito bem desenvolvido. Acho que não tem ninguém que não concorde com isso em relação à Tropa de Elite. Na verdade, eu acredito que não tem acho difícil ver alguém que não gostou do filme. Acho que as pessoas podem ter algum tipo de crítica em relação à análise, em relação a alguma narrativa ali. Mas em relação ao filme não tem o que contestar em relação a essa obra do Zé Padilha, né? Nosso queridíssimo Zé Padilha, que nos deu um contexto completamente necessário e decepcionante, né? E o timing do filme é muito legal, né? O momento em que ele foi lançado, eu acho que era um momento em que as pessoas, não é que nós queríamos ou que não é que a gente precisava ver aquilo, mas o momento era preciso. A gente não. Acho que eu cheguei. Não é que a gente precisava ver aquilo, mas no momento em que ele lançou o filme, precisava ser dito aquilo. Precisava ser dito, precisava ser exposto o que o Zé Padilha fez no filme. Te digo como assim? Vamos lá. Tropa de Elite 1 começa, né? Personagem do Wagner Moura, surgindo um herói. O cinema brasileiro, ele sempre foi... sempre tivemos atores muito competentes, né? E pouco investimento, digamos assim. Temos filmes muito ruins, né? Sendo produzidos. Temos filmes muito bons sendo produzidos. E isso me pega. Isso aqui é um parênteses, gente. Isso pega diretamente na minha ferida. Na ferida do Tidico aqui. Eu queria que o cinema brasileiro, ele fosse muito mais... Eu queria que tivesse muito mais investimento. Eu acho que nós poderíamos... a gente não vê... o tempo inteiro filmes excelentes em Hollywood. A gente vê muitos filmes ruins saindo e muitos filmes bons saindo, mas acredito que mais filmes ruins do que bons. Eu acho que era isso que tinha que fazer aqui no Brasil. Tinha que fazer um monte de filme, por mais descartável que fosse, vários filmes, e aí intercalando com os filmes bons, com os filmes excelentes. Mas a máquina, a indústria de filme brasileiro rolando, entendeu? Mas infelizmente isso não acontece. Então... dado esse panorama do cenário de filmes, né, brasileiros, assim, filmes nacionais, que é sabido também, sai Tropa de Elite 1. E aí, era um filme jamais visto, né, um filme, por mais que a gente já tinha produzido Olga, filmes bons, né, O Homem que Copiava... O Homem do Ano, dá Bicho de Sete Cabeças, dá pra nós falarmos muitos filmes ruins e muitos filmes excelentes aqui feitos no Brasil. Só que igual Tropa de Elite nunca tinha saído. E na figura do Wagner Moura, na figura do ator Wagner Moura, que faz, né, que é o personagem Capitão Nascimento, nós criamos um herói. Ele vira um herói por conta não só da competência do roteiro, mas de toda a empatia, de toda a verdade. A verdade sendo dita. É a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade daquele personagem do Capitão Nascimento, o capitão do BOP,
o capitão da polícia BOPE, mas com que nós, a maior parte, né, a maior parte, nós cidadãos, passamos aqui no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo e na maior parte das cidades, né? Em relação à violência, roubo, a esse dia a dia, a esse cotidiano que nós enfrentamos aqui. Então diz muito sobre a vida de todo mundo. O tráfico da sua forma mais complexa, quanto o assalto à mão armada mais simples na rua, de dia, ou à noite, ou na madrugada. Ou roubo, furto de carro, furto de celular. Então, nos cria muita empatia. O personagem do Capitão Nascimento criando um herói. Porque a gente fala, nós queremos um Capitão Nascimento a cada esquina. Nós queremos um Capitão Nascimento em todos os lugares do Brasil. Ele é o nosso herói. Eles não têm lá o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem. Nós temos o Capitão Nascimento. Aqui não é a cidade bonitinha que sai voando e todo mundo tem dinheiro e não sei o quê. Aqui o herói é o Capitão Nascimento. É o cara que conhece a rua. Aqui o pau quebra, o bicho pega aqui. Então, o Capitão Nascimento ele foi criado como nosso... passou a ter a figura... Nos transmite a figura, né, a imagem de um herói. Por falar, por exercer ali na prática tudo que a gente queria que fizesse quando você vai ser assaltado, quando você tá na rua com medo, quando você tá chegando na sua casa você tá com medo, o tempo inteiro com medo, e o tempo inteiro olhando pros lados. Isso tá no Tropa de Elite 1. E aí é tiro, porrada e bomba. É a tal da... Ele é um policial, mas é um pouco meio de anti-herói. É justiça com as próprias mãos. Eu vou fazer o bem pro povo aqui, eu vou dar o conforto... imediato aqui em relação a roubo, eu vou pegar o traficante local e não importa o que aconteça, eu vou chegar lá e eu vou torturar quem eu tiver que torturar e eu vou chegar lá e eu vou fazer acontecer. Esse é o Capitão Nascimento do filme 1. E aí, a partir disso, né, e nós estamos situados nisso, a gente percebe que no filme Tropa de Elite 1, a rua... né, a polícia, o assalto da polícia, né, o assalto que eu digo da polícia é em relação à ação, entrando nas casas, fazendo as operações, o que é a primeira camada do problema. É a camada mais baixa, mais básica de um problema muito maior que nós enfrentamos. Eu tô falando aqui a nível Brasil, mas a gente sabe que é parecido, relativamente parecido a os sistemas do mundo inteiro em relação à política, a esse controle, a forma como nós somos controlados, as sociedades, elas são desenhadas para serem controladas, as leis, as legislações, elas são feitas para controlar as pessoas. Então, no filme 1, a gente percebe que essa é a primeira camada, né, do problema. No filme 2, e é aí que eu falo, né, não é que nós... Foi interessante ver isso na prática, como o Zé Padilha coloca, mas precisava ser dito no momento em que o filme foi lançado. Foi um filme pioneiro no estilo, espetacular, maravilhoso. E aí, no filme 2, a gente vê... e é aí que eu falo pra vocês que o filme no final é de uma desesperança, é um filme desanimador. E não é, de novo, em relação à obra. Os filmes são excelentes, completamente redondos, bem encaixados, em tudo, em tudo. E aí a evolução, por isso que eu falei pra vocês que não dá pra falar tratar o Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2 como filmes individuais. São a mesma coisa, né? A evolução de tudo que a gente vê no a evolução que a gente vê no Tropa de Elite 1, o Tropa de Elite 2 mostra com extrema precisão nos fatos, né? E aí a gente vê o Capitão Nascimento vendo o cara da rua, vendo que o que ele estava fazendo ali, ele estava sendo controlado, ele estava sendo manipulado de forma completamente proposital por um sistema. Não importa a justiça, né? O tipo de justiça que ele exercesse na rua, da forma como ele estava acostumado, sendo um cara muito bom no seu ofício, né, de policial, era de propósito. O trabalho dele ali nada mudaria.
Não importa quantos capitães nascimentos tenham, não importa quantos traficantes tenham, o sistema ele se remodela e o sistema ele se renova e o sistema ele continua o mesmo. Então aí a gente vê o Capitão Nascimento indo, né, para trabalhos administrativos, tentando, ele vê que a pior coisa são figuras públicas, políticos, é tudo meio que por trás, né? Os políticos estão meio que por trás de tudo, mas é todo um sistema muito bem orquestrado para manipular, para mandar em tudo, na polícia, na população e continuar tudo a mesma coisa. Então é um filme bem desanimador, que expõe a verdade como nós somos controlados, que no final de tudo não adianta, por mais que dê raiva, né? A gente tenha medo do bandido na rua, do tráfico, do dia a dia, na rua mesmo, até o momento em que você sai da sua casa para ir trabalhar e volta. O filme ele evolui. Ele nos dá uma ideia, nos mostra que o pior bandido não é esse também é muito ruim, é óbvio. Mas esse não é o pior bandido. O bandido da mão armada, ele está sendo criado. Ele está sendo criado e incentivado por políticos. Muitas das vezes pelo governo, pela prefeitura, pelo poder vigente do local, da cidade, do bairro. Cidade, acho que dá pra colocar aqui cidade e estado, né? Acho que dá pra colocar bem... O filme fala bastante de cidade e estado. Então é o prefeito junto com o governador, junto com o senador, com o deputado, mostrando exatamente o que é o sistema e o quanto nós somos controlados e manipulados. E não só nós. E acho que é tudo um grande... E se fosse deboche, se eles tratassem a gente com deboche, tudo bem. Mas é muito pior que isso. Nos tratam como não estão nem aí. Não importa se o civil vai ser roubado. Não importa o que o traficante, o ladrão passa nas casas dele desde a infância até o que o leva a se tornar isso. Não importa, né? Não importa a polícia se vai conseguir fazer o trabalho dela ou não, não importa nada. O que importa é continuar com o tráfico de drogas, tráfico de armas, deixam nós nos matarmos na rua, né? Tanto o civil, quanto o bandido, quanto o policial, de uma forma como o filme passa, para alimentar uma máquina, um sistema corrupto que manipula o tempo inteiro. Então, o Tropa de Elite, tanto 1 quanto 2, passa essa evolução, expõe essa evolução de forma fantástica, de forma muito verdadeira, né? De forma muito realista e desanimadora, tirando a nossa esperança de um futuro melhor, mas expondo e esfregando a realidade na cara de forma muito competente e muito bacana. Mas é isso aí. Hoje o filme foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, quem quiser comentar aí o que achou, se gosta ou não. Se eu tô falando muita besteira ou não. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.